Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, a esperança não se esvai. Sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, a esperança não se esvai. A oferta pela culpa que Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que leva os nossos pecados, foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos campos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, a luz da sua doce graça e nos fazer viver. Olá, meu querido irmão, Deus abençoe grandemente a sua vida. Como é bom nós estarmos mais uma vez reunidos, mesmo que de maneira virtual, mas sabendo que o Senhor está conosco. E hoje eu gostaria de pensar junto com você, em alguns minutos, sobre a seguinte pergunta: em que ou em quem você tem colocado a sua esperança nesses dias difíceis? Ou, de maneira geral, quando nos encontramos em meio às grandes tribulações da vida. Em que você tem colocado a sua esperança? Eu gostaria de ler com você um salmo que é reconhecido como um salmo de peregrinação. Salmo 131. É um salmo de Davi. E o que é um salmo de peregrinação? Era uma coletânea de salmos e cânticos que o povo ia recitando em voz alta e cantando enquanto peregrinava até o templo. O templo ficava em Jerusalém e lá estava a presença de Deus. Então, no mínimo uma vez por ano,
os israelitas peregrinavam até o templo. E eles não faziam isso com a mente ociosa, eles iam cantando, recitando, engrandecendo a Deus durante essa peregrinação. Nós também estamos numa grande peregrinação rumo ao céu. E como é bom nós podemos também pegar esses salmos e avaliarmos ele e proclamarmos essas palavras do salmista. Esse é um texto de esperança. E o Salmo 131, ele diz o seguinte: Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, clamei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança, recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Ponha sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Primeiramente, o salmista começa com a negativa e depois ele vai para uma afirmativa. Só que a primeira parte, o primeiro versículo de Salmo, quando ele começa a falar a respeito da negativa, ele diz: Senhor, o meu coração não é orgulhoso. Está aí a negativa. Os meus olhos não são arrogantes. Eu não me envolvo em coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. Nessa negativa, o salmista está reconhecendo que onde há o orgulho, ali não pode haver esperança e confiança no Senhor. Porque o que impera é a prepotência, o que impera é a autoconfiança, a confiança em si mesmo, nas suas próprias capacidades. O orgulho faz com que a gente queira conhecer tudo, o orgulho faz com que a gente queira fazer tudo, resolver tudo, faz com que a gente ache que tem a capacidade de mudar tudo. E nós somos tão pequenos, tão frágeis, tão limitados e nós não temos essa capacidade. Mas às vezes nós somos arrogantes, prepotentes, ofendemos a Deus com esse orgulho porque nós achamos que nós temos e podemos fazer e conhecer e mudar e resolver tantas situações, ou do cenário atual, ou de alguma coisa particular que você esteja vivendo. Orgulho, meu irmão, entenda isso, é uma grande afronta ao caráter de Deus. Deus nos criou para vivermos em dependência dele, e quando nós não dependemos dele, nós estamos pecando contra Deus e afrontando o seu caráter como Criador. Então, como nós lidamos com os problemas da nossa existência? Essa é uma pergunta que nós deveríamos nos fazer. Como nós lidamos com os problemas da nossa existência? Talvez você esteja enfrentando problemas terríveis que é fruto deste mundo caído que nós vivemos. Nós sofremos os efeitos de um mundo caído no pecado. Esse mundo sofre os efeitos do pecado original. E nós estamos no meio desse turbilhão. Talvez você esteja enfrentando uma grande luta com um filho, talvez no seu casamento, com seu esposo ou com a sua esposa, uma grande luta na área financeira, questões sociais, talvez um desemprego, talvez uma frustração de um projeto, de um sonho que não se concretize, talvez dificuldades com relacionamentos, você tem enfrentado medo, angústia, estresse, depressão, você tem vivido tão aflito. Eu não sei qual é a grande aflição que tem te acometido, mas o fato é que diariamente nós precisamos renovar diante das batalhas da vida a verdadeira esperança. E para isso não pode existir orgulho. O salmista começa falando isso. A negativa dele é que ele está reconhecendo: Senhor, eu não tenho esse orgulho no meu coração, eu quero estar longe da arrogância, da maneira que eu enxergo as coisas nos meus olhos, e eu não quero me envolver em coisas que são grandiosas demais para mim, que eu não consigo controlar, coisas que eu não consigo nem compreender o porquê disso, está muito além de mim. Então eu quero ser humilde e me limitar à minha condição de dependente do Senhor. Provérbios 3:34 diz assim: Deus resiste ao orgulhoso, mas Ele concede graça ao humilde. Então o salmista está querendo se distanciar do orgulho e viver numa condição de humildade. E eu acho linda a ilustração que o salmista faz aqui
para a humildade. Ele pega a imagem de uma criança dependendo da mamãe e sendo amamentado e alimentado pela mamãe. Eu lembro quando Isaac nasceu e eu pude acompanhar o parto. O primeiro parto eu não consegui, mas no segundo da minha esposa eu consegui acompanhar o parto. Os médicos fizeram toda a limpeza necessária, ajeitaram, enrolaram ele, me deram ele e a enfermeira disse: vamos lá, eu vou junto com o senhor e ele vai dar a primeira mamada, vamos colocar no peito da sua esposa. Foi linda aquela cena, foi emocionante ver ele tão fragilzinho, eu entregando no colo da Sabrina, ele dando a primeira mamada, aquela cena assim de fragilidade, de dependência da mamãe. As mamães se emocionam também, né? Vem aquele ser tão pequenininho numa grande dependência. Então a criança ela é frágil, a criança é uma imagem de dependência, a criança ela é muito limitada, né? O bebezinho recém-nascido. Então o que um bebê precisa? O bebê precisa descansar, ele precisa descansar no colo da mãe, repousar, ele precisa confiar que a mamãe está guardando e protegendo, né? Ele precisa usufruir do alimento e daquilo que a mamãe tem ali para nutrir o seu filho. Então esse é o exemplo de humildade que o salmista traz. E como nós deveríamos ser assim também, como uma criança de colo, um bebê que está em total dependência, em total entrega nos braços do Senhor, do Pai. O nosso alimento vem dele, o nosso sustento, a nossa provisão, a nossa saúde, o cuidado, tudo vem dele, tudo vem dele. Nós estamos totalmente entregues no colo do Senhor. Essa imagem que o salmista traz de plena humildade. E ele encerra então o texto depois que ele falou, e aí ele fala assim: de fato acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Depois que ele sai da negativa, que ele rejeita o orgulho, ele vai para a afirmativa, que ele está numa condição como um bebê, né, de humildade, de impotência, entregue aos braços do Pai. No terceiro versículo, esse é um salmo muito curtinho, são só 3 versículos, ele diz assim: ponha sua esperança no Senhor, ó Israel. Ponha sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. O Senhor é a nossa esperança. Guarde isso aqui, meu irmão, só podemos colocar nossa esperança no Senhor quando aceitamos nossas limitações e incapacidades para mudar situações. Não existe espaço para o orgulho conosco. Somente pela humildade que nós conseguimos reconhecer que nós somos tão incapazes, tão limitados diante de circunstâncias, que a nossa esperança, então, ela é depositada no Senhor. Hebreus capítulo 6, versículo 19, o escritor aos Hebreus diz que a esperança é como âncora da nossa alma. Ele usa a imagem de uma âncora. A esperança é como uma âncora que vai lá no fundo do mar, crava, e aí nós não ficamos vulneráveis de lá para cá. O escritor aos Hebreus diz que ela é firme e segura, essa âncora, porque essa âncora ela está firmada no Senhor e deixa nossa alma firme. E assim nós vamos caminhando avante na caminhada cristã e nessa grande peregrinação até o céu. Meu irmão, que Deus te abençoe grandemente. Eu espero que você possa renovar a sua esperança no seu coração. Mas para isso é necessário nós abandonarmos o orgulho, a arrogância, a prepotência e a autossuficiência e nos humilharmos como um bebezinho de colo, tão frágil e dependente do Senhor. E aí nós conseguiremos ter descanso para nossa alma, tendo uma esperança que é como âncora da alma. Ela está ancorada no Senhor, o Deus de Israel, o Deus Criador, o Salvador, o grande, poderoso Senhor. Amém? Deixa eu orar com você, pedir que Deus abençoe grandemente a sua vida nesses tempos difíceis. Senhor Deus, nós te louvamos, agradecemos a Ti por esse tempo de breve meditação na Tua Palavra. Que o Senhor seja glorificado e honrado no coração de cada um que está recebendo essa meditação bíblica. Que possa, Deus, pelo poder do Teu Espírito, haver transformações reais e que com tudo isso o Senhor seja honrado. Fortalece, Deus, cada vida,
Renova, Deus, em cada coração a verdadeira esperança, que é o Senhor mesmo. Nos ajuda, tenha misericórdia de nós, nos socorra, Pai, nos dias difíceis de aflição, de sofrimento e de grandes tempestades. Em nome de Cristo Jesus, que nós assim oramos, dizemos amém e amém. Que Deus te abençoe grandemente, meu querido irmão, minha querida irmã, e até a próxima. Como é enganoso o coração, orgulho, uma semente de veneno. Como é enganoso o coração, orgulho, uma semente de veneno. O homem orgulhoso sofre, seus dias têm sabor de morte. Caminha sem saber a direção, fria sombra se esconde no escuro, tendo sempre que levar vantagem, não importa a condição. Como é enganoso o coração, orgulho, uma semente de veneno. Como é enganoso o coração, orgulho, uma semente de veneno. Produz o mal contagiante que rouba o sentido da vida, gerando homens frios, covardes, cheios de engano. Como é enganoso o coração, orgulho, uma semente de veneno. Como é enganoso o coração, orgulho, uma semente de veneno. Mas a verdade não muda, é soberano, eterno, Verbo de Deus, que se fez carne pelo mundo, deu sua vida e ressuscitou. Todo aquele que se exalta será humilhado, todo aquele que se humilha, exaltado. Todo aquele que se exalta será humilhado, todo aquele que se humilha, exaltado. Todo aquele que se exalta será humilhado, todo aquele que se humilha, exaltado.